Bom, pessoal, continuando aqui, né? Eu peguei aquele código lá, né, que a gente fez lá no compilador online e copiei direto para cá. Ó. Vocês podem ver que ele veio todo desorganizado, mas dá para entender também, ó. Temos aqui o início do programa, float 2.2, né? Float x recebe 2.2, ponto e vírgula, print, ele vai fazendo tudinho, né? Tudo separa por ponto e vírgula. Só reforçando, só estou mostrando isso para reforçar que ele agora ele seguia pelo ponto e vírgula. Então, se nós esquecemos o ponto e vírgula, ele não vai saber ele não vai saber o que está acontecendo e com certeza vai dar erro. Então, preste atenção aí, pessoal, na pontuação, que agora, diferente lá do Visual G, tem ponto e vírgula, pois separa os comandos, né? Beleza? Continuando aqui, pessoal, temos aqui várias agora funções, né, do printf para mostrar. Aqui para arredondamento, podemos fazer o seguinte, para lá ver no nosso compilador e ver o que vai acontecer, né? Bom, apagar e de cara, né? Bora analisar o que está acontecendo aqui. Bom, vimos lá que o printf, né? Ele vai ter duas partes no caso. Vai ter o que vai apresentar no texto, a parte do texto, né? E aqui vai ser a variável que vai ser apresentada dentro do texto. Isso é o argumento. Pode ter vários argumentos, pessoal. Mas tem que ser na ordem e respectivamente, no caso. Né? Aqui nós temos... O que vai acontecer aqui? Aqui vai pular uma linha. Porcentagem 4.2f. Bom, eu não sei o que é isso aqui, mas eu creio que ele com certeza vai manipular esse número aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto, pessoal, tá aqui, ó. O que está acontecendo, gente? Na primeira linha, para ficar melhor ainda. Espera aí. Tá, ele tá pulando. Para ficar melhor ainda, pessoal, eu vou colocar primeira, segunda, terceira, quarta e vamos compilar. Ó, pessoal, na primeira linha ele vai pular a linha, como vimos aqui, e vai apresentar esse número aqui. Ele está corretamente, está certo aqui. 34,56,78. Ele está apresentando todo o conteúdo. Só que na segunda linha, que representa isso daqui, ou seja, é esse cara aqui, ó. Ele ainda continua apresentando, né, no caso. Ele só vai mudar lá no final, quando for... Vamos ver aqui. Tá bem confuso, né? Deixa eu colocar esse aqui dentro após eu pular a linha. Vai ficar junto. Olha ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, essa parte aqui tem que prestar bastante atenção porque faz parte da edição, né? E muitos problemas em C, eles querem que você apresente os dados da forma que eles programam, né? Que eles querem, no caso. Então, também vale ponto a forma de apresentação do programa dentro do que vai ser pedido no problema. Bora ver o que vai acontecer, pessoal. Bom, agora ficou melhor, né? Bom, esse barra N, como eu falei anteriormente, ele pula a linha, né? Por isso que cada um está em uma linha. O primeiro aqui
vai ser porcentagem 42.2F, vai ficar 34,56,78. Aqui logo em seguida ele continua fazendo 3.2F, vai ser o mesmo resultado. E na terceira linha ele faz 3.1F. Aqui ele já fez arredondamento, pessoal. Não sei se vocês notaram aqui, ó. Era 78, ele foi para 8, arredondou para 8. E aqui 0.3F. Aqui ele adicionou mais um caractere de precisão. Então vimos que aqui na terceira linha ele faz o arredondamento do valor. Bom, isso aqui é útil em alguns casos, né? Mas é bom termos esse recurso também. Eu vou copiar isso para lá, o nosso slide, para depois apresentar. Quando vocês quiserem fazer experimentos, né, com isso aí, vocês poderem coletar os dados daqui para ficar melhor organizado. Lembrando que eu não vou agora, ó, quando eu descopiar de lá, ele vai vir nesse formato, pessoal. Então depois vocês arrumam aí esse ponto e vírgula tá separando cada linha, e o início é logo após a abre colchete, né? Bom, continuando aqui, pessoal, a outra função aqui, ó, temos o arredondamento completando com zeros à esquerda. Bora ver aqui o que ele está fazendo. Como eu falei anteriormente, né, tem muitos programas, tem muitos trabalhos que eles priorizam a forma de como apresentar o resultado. Então estamos só fazendo experimentações aqui, ó. Bom, essa função, essas funções aqui, elas fazem a seguinte situação. Aqui no caso 4 representa a quantidade de números, né? Como já tem 2 aqui, ele adiciona mais 2 à esquerda, que nesse caso vai ficar 0, 4D. Provavelmente esses dois que controlam essas aparições. Para ficar melhor organizado, vamos fazer a mesma coisa lá eu vou colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto, beleza? Vamos rodar de novo. Agora sim, pessoal, olha aí. Vamos contar aqui, ó, no segundo temos 0,6D. Lembrando que D é decimal e isso aqui é um número decimal, beleza? São 6 números no total, mas já tem 2 aqui. Ele vai adicionar mais 4 zeros à direita, beleza? 6.4D. O que vai acontecer, pessoal? Serão aqui, não sei explicar, mas o que parece é o espaçamento, né? É o espaçamento que tem aqui, mas se nós vermos aqui com mais cuidado, ele oculta os zeros aqui e só aparece 4 zeros, ó. Vamos colocar aqui 5, ver o que acontece nessa terceira linha. Na terceira linha, ó, são 5 números mesmo. Então é isso, pessoal. O que está antes do ponto, na terceira e quarta linha, é a quantidade de zeros, e aqui é a quantidade de zeros que vai aparecer. Então, bora ver o que acontece aqui com 2. Vai aparecer só 21, né? É isso mesmo. Mas tem 6 zeros aqui que não estão aparecendo. É um recurso interessante de se utilizar, dependendo da aplicação, né? Beleza? Eu vou também da mesma forma copiar e deixar lá para que vocês
possam ficar brincando depois aqui nesse compilador virtual e entender o que acontece, né? E ficar fazendo manipulações para ver quais são os recursos, né? Mais uma vez, tem coisas que a gente vai ver a teoria, mas não vamos conseguir enxergar caso não façamos isso aqui. Bom, isso daqui é a mesma coisa, né? Aparentemente, bora ver aqui. Zeros a complemento com zeros à esquerda, complemento. Isso aqui é a mesma coisa, pessoal. Desculpem aí, eu repeti. E imprimindo caracteres. Bora ver como é que é a impressão de caracteres, pessoal. Bom, aqui nós temos um decimal, né? Esse D de decimal, C caractere, esse X eu acho que é hexadecimal, o O é octagonal. Bom, provavelmente ele vai imprimir, pessoal, os equivalentes da tabela ASCII. Mas bora lá ver o que acontece. É isso mesmo, pessoal. Ele imprimiu aqui a tabela ASCII. O caractere, aqui todos eles representam o A na tabela ASCII. O A no decimal equivale a 65, no caractere é o próprio A, no hexadecimal ele representa 41 e no octagonal representa 101. Só para confirmar, vamos ver aqui o nosso tabela ASCII. Temos aqui temos aqui decimal e o hexadecimal. O hexadecimal é o X. Então, o X aqui, ó, 41. Vai ver o que é lá 41 no hexadecimal? Bom, tá aqui, pessoal. 41 é justamente o A. Beleza? E o decimal, pessoal, é 65. Bora ver? O decimal tá aqui, ó. Então, desculpem. Deixa eu rodar mais uma vez aqui. O nosso decimal é 65, como está escrito lá. 65 é o nosso A. Beleza? Então, nós vimos aqui a parte da tabela ASCII e, como eu falei antes, o C ele trabalha diretamente com números, né? E para ele números pode ser binário, hexadecimal, octagonal, decimal e assim sucessivamente. Beleza? Vamos voltar aqui, né? Deixa eu primeiro copiar esse trecho de código para vocês também, quando possível, brincar. Bom, aqui eu repeti, eu vou já dar uma olhada para ver o que era, mas tá aqui nosso programinha aqui, o que ele faz, né? Bom, continuando aqui, temos o nosso scanf, né? O scanf também é uma função de entrada e saída, né? Input e output, implementada em todos os compiladores C. É o complemento do printf. No caso, o printf ele apresenta e o scanf ele coleta os dados, né? E nos permite ler dados formatados da entrada padrão do teclado. A sintaxe é similar ao do printf. Como anteriormente, né, vai ter o scanf, vai ter a expressão de controle, que pode ser porcentagem D, porcentagem F, porcentagem C, e os argumentos que vão ser lidos. Só que tem um detalhe aqui nos argumentos, pessoal.
C oferece um operador para tipos básicos chamado operador de endereço e referenciamento, e é expresso pelo E comercial, que retorna o endereço do operando. No caso, pessoal, teremos que colocar o nosso E comercial aqui e o nome da variável. Veremos aqui, ó. Aqui, a memória do computador é dividida em bytes, como a gente já vem falando bastante, né? Os bytes, lembrando lá do nosso armário, ó, cada compartimento aqui representa uma quantidade de bytes. São numerados de 0 até o limite da memória. Então, como eu falei antes, né, a memória tem limite. Quando esse limite é ultrapassado, causa problemas. Essas posições são chamadas de endereços. Cada posição é um endereço, cada armário desse é um endereço de memória. Toda variável ocupa uma certa localização na memória e seu endereço é o primeiro byte ocupado por ela. Então, pessoal, com relação a isso aqui, por isso que eu falei ontem, não sei se vocês recordam, que quando a gente declara a variável e vamos utilizá-la para armazenar alguma coisa, o certo é a gente sempre inicializar com 0 ou outra variável qualquer, porque toda variável ocupa uma certa localização da memória e seu endereço é o primeiro byte ocupado por ela. Ou seja, se tiver lista de memória, se tiver um número lá e eu alocar essa variável lá, ela vai pegar esse valor que está lá aleatório e vai bagunçar o nosso programa todo, porque a gente vai utilizar essa variável aqui depois. Então, temos sempre que inicializar essa variável quando nós utilizarmos. Isso aqui é um exemplo de ontem, né, que eu comentei. Bom, vamos lá no nosso compilador e ver o que vai acontecer aqui, né? Bom, aqui nós temos a main, né, que é a função principal. Temos o início do programa. Aqui é a declaração de variável. Printf, pessoal. Aqui nesse caso ele só quer que digite um número. Ele só vai aparecer aqui na tela para esse texto. E logo em seguida vai ter o scanf. E no caso eu quero colocar um valor inteiro, né? Então se é um valor inteiro vai ser porcentagem D, que é decimal. E nós colocamos a nossa variável acompanhada aqui do E comercial. Porque como nós falamos antes, nós vamos colocar essa variável, no lugar dela nós vamos atribuir um valor numérico. Então nós precisamos do local da memória dela para poder inserir esse local lá. Como eu falei antes, nós precisamos de mais detalhes agora em C, né? No Visual G a gente só fazia colocar um número, leia número. Agora a gente vai colocar scanf, vamos ter que colocar a nossa porcentagem D, indicando que ele é um número decimal, e colocamos o E comercial número. O printf, aqui ele já pula a linha direto, né? O número é porcentagem D número, e depois o endereço é esse U aqui, senhores, se eu não me engano é unsigned, não tem sinal nenhum. Ele vai apresentar o endereço da memória, é um valor talvez grande, vai ficar 0x, 0 alguma coisa. Então vamos ver o que acontece. Ó, digite um número, vou colocar 5, enter. O número é 5, o endereço é esse aqui, senhores. Foi endereçado um valor qualquer lá para poder fazer esse teste, beleza? Vou colocar outro número aqui, 4. Vai compilar 4. Número viram que o endereço mudou. E assim sucessivamente, senhores. Vai ser dessa forma que será trabalhado agora. Beleza? Esse é nosso scanf.
E por hoje é só. Beleza?